você? Meu nome é Carlos Atos e esse é o seu Advento Cast, o seu podcast sobre a Palavra de Deus. E como de costume, já deixe o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para que sempre que a gente postar um vídeo novo aqui, você fique sabendo aí. Ative o sininho para ser notificado. E como de costume, estamos aqui para estudar um pouco mais sobre a Palavra de Deus, não é isso, Ângelo? É isso mesmo, Atos. Boa noite, né? Como o Atos disse, estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus na sequência do início do Cremos, né? A crença que a gente vai estar estudando hoje é a crença número 13, o remanescente e sua missão. Bem, o convidado de hoje, que já não é mais convidado tanto assim, né? Já é de casa. Já faz parte. A gente está aqui com o Reginaldo Teixeira, né? Boa noite, Regi. Boa noite, Ângelo. Boa noite também, Atos, Carlos Atos. Boa noite a todos os ouvintes desse podcast Adventure Cast. E assim vai. É um prazer estar com vocês para podermos juntos compartilhar das bênçãos da Palavra de Deus. Amém, amém. Antes de tudo, como a gente sempre faz, uma oração, né? Ora pra gente, Regi. Oremos todos. Pai querido, nossa gratidão a Ti por estarmos aqui juntos para compartilhar das bênçãos de Tua Palavra. Portanto, fale ao nosso coração, que Teu Espírito trabalhe nele, faça moradia nele, conduza-nos a toda a verdade como há em Tua Palavra. Assim oramos, assim agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bem, o título apresenta para a gente um grupo e um propósito. Na Bíblia Sagrada, eu queria começar com um versículo. Na Bíblia Sagrada, em Apocalipse 12, versículo 17. Acompanhe aí de casa. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. A gente percebe que o livro de Apocalipse é um livro cheio de enigmas, símbolos, mas que tem seus significados bem profundos, não é mesmo, Regi? Com toda certeza. E a gente, fazendo um apanhado em toda a Bíblia, a gente consegue entender melhor qualquer parte, qualquer ponto do Apocalipse. Por que eu estou dizendo isso? Porque o livro ele contém 404 versículos. E desses 404, mais de 300 se encontram no Antigo Testamento. E grande parte do que falta aí está no Novo Testamento. E raros versos em Apocalipse nós só encontramos no livro do Apocalipse. Raros versos. Isso já nos dá uma ideia de que o livro não é tão complicado assim de se entender como muita gente pensa. Muito embora nosso tema aqui não seja o livro do Apocalipse, é bom lembrar para a igreja que ele vai retransmitir para nós tudo que a palavra de Deus tem a nos dizer, especialmente sobre essa crença que nós iremos dialogar hoje, né? A crença sobre o remanescente e sua missão. Eu queria entender uma coisa. Ainda no título, apresenta para a gente o remanescente. Eu consigo compreender, a gente compreende que remanescente é um grupo, né, de indivíduos, de pessoas, enfim, um agrupamento de pessoas que ainda resta, né? Os que ainda permanecem, vamos dizer assim. Bem, se há esse grupo que resta, ou seja, havia um grupo maior e que sobrou desse. Explica pra gente o que isso quer dizer, biblicamente. A palavra no original grega para o restante de sua descendência, fazer guerra contra o restante de sua descendência, a palavra grega, como aparece lá, é loipoi.
Loipoi quer dizer o que sobrou, o que resta. No campo da batalha, no meio do conflito, depois de narrar no capítulo 12 sucessivas derrotas do dragão, da antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o derrotado, do capítulo 12, depois de narrar constantes batalhas travadas, resultando na derrota dele, aí o texto fala que ele, incansável, né, como ele é, persistente no seu intento de destruir, de enganar e tal, ele começa a perseguir o loipoi, ou seja, o que sobrar da igreja, o restante, a última parte. É como se fosse a última bolacha do pacote, ele vai agora correr atrás. Então, essa palavra aí de remanescente também passa para nós a ideia de que será a última igreja de Deus a viver sobre a terra. Que tipo de postura ela terá diante da última grande batalha, desse conflito, desse grande conflito, e que no Apocalipse é chamado de Armagedon, e em outros lugares da Bíblia também nós encontramos nomes assim, tipo o fim, o tempo do fim, o dia da ira, o dia do Senhor, que é o dia do acerto de contas. Até esse dia chegar, Deus teria um povo, o que sobrou de toda a história da igreja, um povo que militaria no final para alcançar alguns objetivos. Eu acredito que sobre esses objetivos é que nós mais vamos dissertar aqui nessa noite. Bem, quer falar? Pode seguir. Certo. Ainda sobre os remanescentes, a gente compreende que teve a origem, né, na igreja primitiva. Eu posso afirmar isso? Eu vou até mais longe. Mais longe? Eu vou até mais longe. Onde? Porque Deus, primeira coisa que a gente precisa entender é a seguinte: nunca houve um tempo na história do mundo em que Deus aqui na terra não tivesse seus representantes. De fato. Sim. Ou pequeno, ou um povo mais expressivo, ou um povo mais que impactasse mais ou menos o mundo. O fato é que Deus sempre teve seus representantes. E claro que no final não seria diferente, Deus também teria seus representantes. Essa ideia de remanescente, ela veio logo após a queda. Logo após a queda, o nome veio à tona, é o nome remanescente. A queda que você fala é qual? A queda do homem. Tá. A queda do homem. Assim que o homem cai, aí Deus já providencia meios para que o seu remanescente permanecesse. E a gente vê isso na história de Abel, por exemplo, né? Abel era o remanescente dessa história. É ele que estava colocando em evidência os valores e os princípios eternos em Deus. No capítulo 12 de Gênesis, quando Deus chama Abraão, eu estou saltando aqui, vou falar rapidinho aqui de Enoque, mas meu centro de atenções agora, nesse instante, é Abraão. Vou falar de Noé, que veio depois antes e depois do dilúvio. Note que no meio de uma geração corrompida, onde o mundo estava condenado, o mundo antediluviano, Noé achou graça. Então o conceito não estava assim claro, às claras, mas estava perceptível na experiência de Noé. Havia alguém, nem tudo antes do dilúvio estava perdido. Sim. Por isso que o texto fala, mas Noé achou graça. Então havia um remanescente antes de Deus enviar o dilúvio, e esse remanescente era representado pela família de Noé. Não que não houvesse outros, porque havia outros que não chegaram até o dilúvio, morreram antes de Noé terminar sua pregação. Afinal de contas, à medida que os anos que Deus deu para o mundo antes de destruí-lo com o dilúvio, os 120 anos, dentro desse tempo, muitos dos servos de Deus pereceram, né? Os mais experientes, os mais novos, os que foram nascendo depois, mais novos. Não existia gente muito nova naquela época, mas 500 anos, Noé estava começando a ter filhos, né, com 500 anos. Então o fato é que Noé era um remanescente, sua família era um remanescente, e esse remanescente entrou na arca.
e se salvou. Então Deus sempre teve um grupo pequeno, e esse grupo pequeno é o que nós denominamos de remanescente. Claro que isso não significa, olha o interessante, outro nome que nós damos a remanescente tem a ver com um grupo especial, né? Um grupo exclusivo. Vale lembrar que a gente não pode confundir o nome especial, exclusivo, com excludente. Não é um povo excludente, é um povo exclusivo. A Bíblia diz que nós somos propriedade peculiar de Deus. Povo exclusivo, usa um termo semelhante, né? Propriedade exclusiva dele. Mas não quer dizer com isso que ele não ame o resto do mundo. Eu gosto muito de usar para ilustrar essa verdade um momento da palavra em que Jesus diz assim: tendo ele amado os seus, os amou até o fim. Eu não me recordo aqui no momento, mas o pessoal de casa pode pesquisar na internet isso aí. Tendo Jesus amado os seus, os amou até o fim. Ele estava se referindo a quem? Aos discípulos, aos 12. O remanescente era representado ali pelos 12. Não chamaríamos necessariamente nessas palavras, porque não se tratava do fim, né? Se tratava do início de uma jornada, que culminaria com o remanescente final, que seria perseguido pelo dragão, conforme o texto de Apocalipse 12, 17. Mas o fato é que havia uma atenção mais assim exclusiva que Jesus dava aos 12. Não era porque ele não tivesse interesse com o restante, pelo contrário, ele queria salvar o mundo todo. Por Jesus, ele salvava todo ser humano. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele tem um carinho especial por todos. E independente de quem você seja, de quem eu seja, os meus companheiros aqui da mesa, Jesus está mais disposto a fazer tudo o que fez novamente, se fosse para salvar só você, ouvinte. Então ele não tem acepção de pessoas, como a palavra deixa bem claro. Ele ama a todos, aceita a todos. Então o conceito de remanescente não é um conceito excludente, pelo contrário. Se Deus chama um povo, é para que esse povo pudesse compartilhar o seu amor para todos os demais que não fazem parte desse grupo seleto, desse grupo de Deus. Então eu volto para Abraão. Eu entro em Abraão no capítulo 12. Ora, capítulo 12, verso 1. O Senhor Abraão na época, né, o nome dele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só, Deus estava chamando Abraão, ele estava abençoando Abraão, e estava dizendo por que ele queria abençoar Abraão. Quem lê por alto as escrituras pensa que Deus era amigo só de Abraão, se interessava só por Abraão, mas não. A atenção que Deus deu a Abraão foi para que por meio desta ele pudesse alcançar o mundo todo. Olha a diferença. Assim foi Jesus com seus discípulos, os 12, né? Ele amou os discípulos, amou no sentido de dar uma atenção especial, um cuidado especial. Às vezes ele ensinava a todas as multidões por parábolas, mas para seus discípulos em particular ele dava detalhes para que eles não aprendessem tudo no sentido de confundir o que Jesus estava dizendo. E para os discípulos ele deixava tudo bem claro para preparar esses discípulos para alcançar os outros. Olha só, Jesus estava em carne, ele era humano e ele não podia abraçar o mundo com suas próprias mãos de uma vez só. É claro que ele tem poder para isso, mas sua divindade estava limitada na humanidade. Então ele trabalha com homens pecadores igual eu e você, passa um tempo com eles, tem uma exclusividade com os 12, porque ele queria através disso conquistar o mundo inteiro. Então o remanescente é um grupo especial, mas esse remanescente não está disposto a só se confinar com ele mesmo. Ele quer alcançar o mundo todo, ele quer alargar suas fronteiras, ele quer expandir esse evangelho a todas as pessoas que precisar. Então, ao criar-se esse grupo se cria não para ser mais um no meio de tantos, mas para fazer a diferença em todos os ambientes
por onde esse grupo testemunhar, por onde ele passar com a palavra. Então esse é o fio da meada das Escrituras Sagradas. Deus chama Abraão, depois chama sua descendência, Deus chama separa as 12 tribos para uma missão e pede que seja santo em detrimento da pecaminosidade reinante entre as nações, mas não porque ele detestava ou odiava as outras nações que cometiam pecado, até porque Israel também pecou e foi idólatra e adotou muito de suas idolatrias, mas porque ele queria, por meio de um representante dele, alcançar todos os seres humanos. E a igreja também não é perfeita, ela também tem defeitos, tem problemas. Ela jamais Deus chamaria um grupo que fosse perfeito, porque na terra não existe grupo perfeito, mas ele separaria um povo para que por meio desse povo que ele separou, ele pudesse alcançar o mundo todo. Por isso a ira do diabo contra esse grupo. Na verdade, ele está irado quando ele demonstra sua ira contra esse grupo, ele também está demonstrando sua ira contra você, ouvinte, porque ele quer ganhar você também, ele quer derrubar você, por isso ele derruba o grupo, porque o grupo tem o propósito de levantar todo mundo, erguer todo mundo, apresentar todo mundo diante de Deus, dentro do propósito, o desejo de Deus é que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Eu acho interessante que eu percebo na Bíblia que várias vezes se repete essa situação de Deus chamando pequenos grupos para si, aí usando aí o termo que você usou de exclusivo, mas não de excluir os outros, mas de ter uma atenção especial para esse grupo e depois dar uma missão para esse grupo. Foi assim com Noé. Deus deu a ele a missão ali de pregar para as outras pessoas, de construir a arca. Foi assim também com Abraão, que a gente leu aqui. Deus o chamou, mas também deu uma missão. Você vai para a terra que eu vou te mostrar, mas você vai ser uma bênção. Você tem que ser uma bênção para esse povo. Através de você, as nações da terra vão ser abençoadas. E aí, várias outras vezes se repete essa mesma situação de grupo. Sim. É o mesmo método que Deus sempre usa. Ou uma pessoa, ou um determinado grupo, para alcançar os demais. Por isso não faz sentido, querido, você que está nos ouvindo, não faz sentido você viver uma religião dizendo assim, ninguém tem nada com minha vida. Paulo nem dizia isso, ele falava assim, eu gosto muito de algumas expressões que ele usa. Vós sois cartas escritas e lidas por todos. Todo mundo tem tudo a ver com minha vida, sim. Porque a melhor maneira de eu pregar o Evangelho é eu expondo a minha vida. Se eu sou de Cristo, eu sou nova criatura. Sendo eu nova criatura, então eu vou influenciar os outros. Eu vou ser uma bênção para os outros. Em ti serão benditas todas. Isso que Deus fala para Abraão, fala também para mim hoje. Em você serão benditas todas as nações. Pensa você aí do grande privilégio que você tem, através de você, através de sua vida, Deus abençoar as pessoas. Olha quanta responsabilidade pesa sobre seus ombros e grandes privilégios. Você foi chamado para fazer a diferença, para não ser um rosto no meio da multidão, mas para reluzir, deixar com que a luz de Cristo brilhe. E Jesus falou isso no Sermão do Monte também, né? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Ele disse isso. Então, tudo que tem a ver com nossa missão, com o nosso propósito, é para que não eu seja exaltado, o meu nome seja exaltado. Se você está fazendo muita coisa e está recebendo muitos elogios, e tudo que você recebe é elogios, você deve começar a ficar preocupado. Mas tudo que você faz, você percebe que as pessoas estão sentindo interesse por Cristo, glorifica a Deus por isso. Amém. Sabe, uma das perguntas que a gente pode estar abordando aqui é um pouco mais à frente. Bem mais à frente, né, Atos? Sim. Na Reforma Protestante. A gente queria que você explicasse pra gente, porque assim, a Reforma Protestante, ali foi um divisor de águas, né? De certa forma, porque começou ali uma tentativa de combater várias doutrinas e práticas antibíblicas que eram ensinadas e praticadas pela igreja
Católica Romana, certo? Eu queria que você explicasse para a gente que tipo de doutrinas, quais eram essas doutrinas com base na Bíblia que os reformadores usaram para rejeitá-las. Tem coisas que o Espírito de Deus faz que a gente não compreende. Na verdade, Lutero não tinha a intenção de entrar em guerra contra ninguém. Muito menos contra a sua própria denominação. Ele sobe as escadarias da igreja no templo de Wittenberg, na Alemanha, próximo a Berlim, com a intenção de cumprir com nós chamamos de uma penitência. Isso, penitência. Ele estava se penitenciando ali, subindo, lembrando das coisas que ele havia feito, descarregando dos seus pecados, porque ele acreditava que a igreja mandou, ordenou que tinha que ser dessa forma, que eu tinha essas penitências aí para cumprir, então eu vou cumprir para eu ficar livre. Mas Martinho Lutero, desde a sua tenra idade, ele entendia que aquilo ali não preenchia ele. O cumprimento de algumas tarefas para se livrar do peso da consciência não preenchia e não trazia libertação para ele. E foi essa coisa, essa explosão que aconteceu dentro da sua vida que fez ele iniciar a reforma. Observe que não foi algo que veio baseado em intenções e propósitos dele, mas ele nem pensou nisso, ele pensou em si mesmo, na sua própria vida. Meu Deus, da forma como eu estou seguindo, eu não vou conseguir nada. Do jeito que eu estou andando, eu não vou conseguir nada. E ao subir as escadas, ele ainda, para o golpe de misericórdia sobre Lutero, foi quando ele ouviu uma voz, enquanto subia: o justo viverá pela fé, o justo. Então aquilo ali transbordou na sua vida a luz do evangelho que ele já havia. Ele era teólogo, né? Ele era monge católico, então ele tinha uma afinidade com as escrituras intelectuais. Isso também mostra que todo conhecimento intelectual, acadêmico, teológico não vai mudar você, não é capaz de mudar você, desassociado do princípio de que eu não posso nada sem Cristo, eu não consigo nada sem Ele, tudo que eu fizer sem Cristo vai ser blasfêmia, vai ser uma afronta. Tem um texto de Ellen White que eu já havia lido também, eu me desculpe, eu não lembro onde foi que eu li, mas eu sei que esse texto ela escreveu. Ela diz o seguinte, queridos, que quando estivermos lá diante do tribunal de Deus e alegarmos que nós fizemos isso de bom, fizemos aquilo outro, a corte celestial vai considerar a gente como autotraidores. Sério? Traidores. Você está dizendo que fez isso, fez aquilo outro. Você é um traidor, porque quem fez tudo foi Jesus, não foi você. Que história é essa de chegar dizendo que você fez, que você aconteceu, que você cumpriu isso, cumpriu aquilo mais? Você não cumpriu coisa nenhuma, quem cumpriu tudo foi Cristo. Foi Ele que te colocou nesse lugar onde você se encontra. Para você entender melhor o que eu estou falando, leia lá, por exemplo, em Apocalipse 4, aqueles 24 anciãos ao redor do trono, eles, num determinado momento da adoração na sala do trono, eles pegam as coroas que estão na cabeça e colocam aos pés daquele que se encontra no trono. Nisso eles estão dizendo o quê? Essa coroa nós não merecemos a Ele. Essa glória não era nossa, era de Cristo. É a justiça de Cristo que nos arrebata aos lugares celestiais. Então essa experiência Lutero teve quando ele subia as escadas de Wittenberg. Não sou eu, não é minha justiça, é a de Cristo. O justo vive pela fé. A salvação não vem de obras para que ninguém se glorie. Ficar se gloriando é afrontar Deus. Achar que você pode fazer alguma coisa para se salvar é afrontar a cruz de Cristo. É dizer que Cristo morreu em vão. Porque se eu posso alguma coisa para eu me salvar, Cristo não precisava morrer. Então Lutero foi muito iluminado em relação a isso. A palavra de Deus apareceu dessa maneira para ele, e ele aquilo ali trouxe uma explosão. Por isso, quando ele estava diante do julgamento do clero católico, ele disse: eu não vou contra a minha consciência, não posso.
Que Deus me proteja, ele disse, né? Que Deus me proteja. E um princípio muito elevado que ele deixou claro ali foi só as escrituras, ou seja, só as escrituras. Foram elas que dominaram minha consciência. E o fato de ele naquele momento ter se encontrado com Cristo, quando subia as escadas, mostram que todo o estudo anterior que ele tinha das escrituras, em si mesmo não vale nada, se não for pela ação do Espírito Santo no íntimo do ser, do coração, fazendo entender que Cristo é que salva, ele é que redime. Essa explosão de alegria, e foi bom você ter falado aí sobre Lutero, é que vai dar vazão à nossa missão. Porque, puxa, se eu estou alegre, se eu estou transbordante, se eu não tenho mais escravidão, se eu não vivo mais oprimido pelo peso do pecado e da culpa, se eu estou feliz e satisfeito, se posso andar de cabeça erguida, se sou uma nova criatura hoje, meu amigo, então o que eu vou fazer? Eu quero que todos tenham o mesmo sentimento e alegria que eu tenho. Eu não consigo, não dá para guardar isso para mim mesmo. Olha, observe que Lutero não pestanejou, ele divulgou, ele traduziu as escrituras para o alemão, ele passou para todo mundo a palavra, mostrou que a Bíblia tem razão e que os homens e a própria religião que se diz pregar em nome de Deus estava equivocada. O que vale é o que a palavra de Deus fala em linhas gerais, a palavra final é a de Deus e não a de homens. E aí, todo esse conjunto de explosão que aconteceu dentro dele fez com que nada o detesse. Nem sequer aquele tribunal pôde deter Martinho Lutero. Deus tomou providências para que ele não fosse morto, é claro, né? Um príncipe alemão lá protegeu ele, ele não foi executado. E a reforma prosseguiu. Claro que não prosseguiu com o mesmo espírito de Lutero, infelizmente, lamentavelmente. Se todos os seguidores de Lutero tivessem o mesmo espírito que ele teve, não haveria tantas igrejas, tantas denominações que se dizem cristãs, mas que não seguem a Bíblia exatamente como a Bíblia ensina. Mas o espírito de Lutero foi que determinou o avanço da reforma. Lamentavelmente, seus seguidores não tiveram o mesmo êxito por ter se desviado em algum ponto do princípio que Lutero defendeu. Só a graça, só as escrituras, só a fé. Destacou isso, né? A graça. Sim. E a busca. E essa questão da acessibilidade à palavra mesmo, né? Sim. A gente percebe aí algumas das contribuições, né, dos reformadores de Lutero, por exemplo. A gente teve John Wycliffe. Ele foi considerado a estrela da manhã da reforma, John Wycliffe. Foi? Antes de Lutero, ele foi reformador na Inglaterra. Ele traduziu a Bíblia para o inglês. Foi? E a Igreja Católica não consentia com isso. Não consentia. E ficou tão enraivecida com ele, que quando conseguiram chegar na terra, na Grã-Bretanha, quando chegaram lá e ele já havia falecido, morrido de velho, já havia falecido, eles mandaram exumar o corpo e queimar na fogueira como herege. De tão irados que eles estavam com John Wycliffe. Pegou suas cinzas e jogou no rio, para que desse fim até o corpo e a alma, pensando eles, né? Mas Deus preservou o seu servo com vida e morreu em ditosa velhice, John Wycliffe. Ele foi chamado de estrela da manhã da reforma. Foi ele que inspirou Martinho Lutero. Aí teve Martinho Lutero, teve João Calvino também. John Calvino, João Calvino. João Calvino. Ele foi um dos reformadores após Lutero. Ele não prosseguiu 100% na mesma linha de pensamento de Lutero, que só as escrituras, começou a adotar algumas crenças, e os que vieram depois, vieram assim, tipo isso, há muito tempo, mais de 1000 anos, a igreja passou em trevas, sendo proibidos, os seguidores leais sendo proibidos de ter contato direto com as escrituras. Quando Martinho Lutero trouxe a luz e a luz começa a brilhar, ofuscou os olhos de muita gente. E mesmo os mais bem intencionados reformadores não tiveram toda a luz. Daí porque João Calvino, John Wesley e outros que deu início
a igreja batista, outros tantos e outras igrejas, eles não seguiram exatamente todo o contexto da reforma. Vinha um grupo, descobria uma verdade e achava que já era tudo, quando as escrituras deveriam continuar sendo estudadas para que novas verdades viessem à tona. O próprio Lutero, mais tarde, quando avançou na reforma, chegaram para ele e diz: olha, você está meio equivocado em relação à justiça pela fé. As obras têm seu papel, você tem que considerar as obras. Olha aqui a prova em Tiago. Tiago está dizendo que fé sem obras é morta. A epístola de Tiago é epístola de palha. Ele chamou epístola de palha. Então ele contestou verdades bíblicas também que ele não deveria ter contestado, porque tudo tem o seu contexto. Sim. Tiago escreveu no seu contexto sobre a justificação pela fé e ele deveria respeitar isso. Então o grande problema da reforma e dos reformadores durante a Idade Média foi não procurar crescer, avançar no conhecimento e nas descobertas da Bíblia, obedecendo e seguindo os seus contextos. Certo. Eu acho que ainda nesse contexto aí de reforma, de remanescente, de missão, lá em Apocalipse a gente tem um trecho que é conhecido como mensagens angélicas. A gente pode até ler um pouco aqui o Apocalipse 14, verso 6, diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada tribo, nação, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E aqui vem seguindo até o verso 12, essas mensagens que nos remetem ao sentido de missão. O que a gente tira de lição aqui desses textos relacionado aí ao contexto de remanescente? Será que nós somos o povo remanescente hoje? Vamos entender um pouquinho melhor esse texto aí, Apocalipse 14, verso 6. Quando João diz: vi outro anjo voando, tendo um evangelho eterno para pregar. Olha só como entender o texto bíblico. Quando Jesus estava para subir aos céus, ele chama os seus discípulos, estava quase se despedindo dos seus discípulos e diz, na despedida: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Sim. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Observe como Jesus ele é bem enfático. A ordem de pregar o Evangelho foi dada a homens. Reuniu os seus discípulos e disse: a autoridade foi dada a mim no céu e na terra. Agora vocês, ide. Quanto a vocês, ide, fazei discípulos de todas as nações. O propósito e a missão são vocês que devem cumprir. Vocês que um dia também abraçaram a Cristo, amaram a Cristo, se entregaram a Ele, abriram o coração a Ele, disse: Senhor, eis-me aqui. Toma meu coração que eu não posso dar, toma minha vida que eu não posso entregar por conta própria, vem ao meu alcance, me resgata, me salva. Essa atitude daqueles que um dia se entregaram a Cristo deve resultar no ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Então são homens, são pessoas que devem pregar o Evangelho. Então quando João em visão ele fala que ele vê um anjo pregando o Evangelho, na verdade não é um anjo que ele vê, é a igreja pregando o Evangelho, o povo de Deus pregando o Evangelho. Anjo em profecia representa mensageiro, desde o primeiro capítulo vem nos mostrando isso, ao anjo da igreja, a igreja tal, os 7 anjos das 7 igrejas, são as 7 igrejas. Então a igreja de Deus é representada pelo anjo que voa, o primeiro anjo, o segundo anjo, o terceiro anjo, que tinha o Evangelho eterno para pregar, porque a autoridade que Cristo recebeu, ele compartilha com a igreja, para que a igreja, sob sua autoridade, pregue o Evangelho em todo o mundo,
para testemunho a todas as nações, para que só então venha o fim. Então, a missão de pregar o Evangelho é da igreja, é do povo de Deus. E Ele está a fazer isso a cada nação, tribo, língua e povo, do jeito que Jesus falou. E, portanto, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Isso Ele falou em Marcos, né? Marcos capítulo 16, verso 11, se eu não me engano. Toda criatura, ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Eis a nossa missão, eis o nosso propósito, foi a missão que Deus confiou. E a profecia diz que antes do fim chegar, Deus vai fazer o último apelo à raça humana e Ele vai usar a igreja para isso. Então a igreja é o instrumento pelo qual Deus no final usará os recursos infindáveis de sua graça para anunciar o mundo que está a perecer que a porta ainda está aberta, que graça existe. A gente já está caminhando para o fim. Atos aqui ele destacou as 3 mensagens angélicas aqui em Apocalipse. Nós que somos adventistas, é um texto muito estudado, né, por nós, mas eu acredito que todos os irmãos que têm acesso à Bíblia, enfim, todos que puderem estudar esse trecho aqui, eu acho que vai destacar bem a missão, né? Não é, Regi? A missão dos remanescentes. Pelo que eu compreendi aqui, os remanescentes são aqueles que têm a fé em Jesus, que guardam os mandamentos e tem o Espírito de Jesus, o Espírito Santo de Deus, correto? Mais ou menos assim. E esse remanescente, ele tem uma missão, né? Que está destacada aqui nesse. Eu acho que se fosse para resumir, seria nesse trecho que Atos destacou aqui, não é, Regi? Sim. E para a gente já fechar, hoje, no nosso tempo, de forma contemporânea, nesses nossos dias atuais, para os últimos dias, vamos melhor dizendo, qual é a missão? Vou incluir a gente nos remanescentes também. E eu creio que a gente está nesse grupo, pela fé e pelo estilo, enfim. Nós, como remanescentes, qual é o nosso papel hoje? E já convida os amigos também a fazer parte dessa missão também. Queridos, quando a gente lê o capítulo 14 de Apocalipse, eu ainda vou aqui valorizar a colocação de Atos, né? Porque ele se reporta ao capítulo 14. Sim. O texto não começa dizendo que João vê 3 anjos pregando, advertindo, repreendendo, dando sinais de alerta para o mundo. Não começa assim, porque só vai começar lá no verso 6. Sim. Do 1 ao 5 do capítulo 14, o que vem nos falando é que o Cordeiro ele tinha um grupo seleto que João vê sobre o Monte Sião, chamado de 144 mil. É um número representativo que chama a atenção nossa para o povo de Deus, que no final, o povo selado de Deus, separado, Sim. será conduzido e colocado diante do mundo, nos 4 cantos do mundo, para pregar o Evangelho. Quando o capítulo 14 começa falando grandes qualidades desse povo. Mas o grande marco da diferença desse povo para todos os povos da terra é que eles estão junto com o Cordeiro. Eles seguem o Cordeiro. E o texto começa dizendo, lá no verso 1, que eles têm escrito o nome na testa, na fronte deles, na testa deles, tem escrito o nome do Pai. Eles estão refletindo a imagem de Deus porque eles aceitaram o Evangelho e o Evangelho toma conta da vida deles, tá? A imagem de Cristo está voltando a ser refletida na vida deles. Eles estão imbuídos de Cristo, imbuídos do Espírito. Eles estão a comemorar, entoando um novo cântico diante do trono.
Essa expressão diante do trono fala que eles vivem aqui na terra, mas andam como se estivessem lá. Eles moram aqui, mas vivem como se estivessem morando lá. Por isso que o texto fala, estão diante do trono. Eles são aqueles que aprenderam esse cântico que só eles conhecem. Lá o capítulo 16 fala sobre isso também. É o capítulo 15 de Apocalipse. Antes de falar das 7 pragas, fala de um grupo que não vai sofrer as 7 pragas, né? Que são os 144 mil, representados por todo o povo de Deus no final dos tempos. E claro, de todos os tempos, os 144 mil do final dos tempos representam o povo de Deus de todos os tempos. Eles não se macularam com mulheres, ou seja, não se macularam com falsas doutrinas, falsas igrejas, porque eles são castos. Não deixaram que o erro contaminasse, o erro das escrituras contaminasse eles, como contaminou a maioria daqueles que se dizem crentes, mas verdadeiramente não são. São estes também que seguem o Cordeiro por onde quer que o Cordeiro vá. No verso 4 fala isso. Olha só, eles não seguem a si mesmos. Eles não vivem em função de si e do seu próprio umbigo. Eles não estão construindo patrimônio para esse mundo, eles estão construindo patrimônio para a eternidade. Amém. Eles não querem levar nada daqui a não ser pessoas. Amém. Porque de fato, tem 2 coisas que nós vamos poder levar para o céu. Quais são? Uma, nosso caráter. Caráter não é palpável, né? É substantivo abstrato, mas cada pessoa, o seu caráter, esse caráter que ele tem, caráter burilado pelo Espírito Santo, é o caráter que ele vai levar para o céu. E a outra coisa é visível, é palpável. Você pode pegar pessoas, você vai levar pessoas para os céus. E quanto mais você influenciar e alargar suas fronteiras, mais pessoas estarão lá no céu por sua causa. Sabia disso? Esses são os investimentos que você precisa fazer aqui na terra, os reais investimentos. É claro que nesse mundo você precisa sobreviver, de sobrevivência, claro que você vai lutar pelo pão cotidiano perecível, você vai lutar. Mas a luta real mesmo é pela comida que não perece. E nossa comida consiste em fazer a vontade de Deus do Pai, ou seja, a edificação do nosso caráter e conduzir pessoas aos pés de Cristo. Aí a nossa missão, o nosso propósito. De palpável, visível, levaremos pessoas. De abstrato, mais real e visível, o nosso caráter, nosso exemplo, nosso testemunho. Isso vamos levar para o céu. E quando nós estivermos aperfeiçoados nisso daí, então estaremos também preparados no Espírito Santo para pregar o Evangelho a toda criatura. Porque você não pode dar aquilo que você não tem. Lembra de Pedro e João diante do templo chamado Formosa para a oração da tarde? Quando ele chega no templo e aqui botam aquele aleijado lá diante deles e Pedro olha para o aleijado e olha assim, nós viemos aqui para resgatar pessoas. Oh, amigo, não, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu vou te dar. O que eu tenho? Eu tenho minha influência. Minha influência pela qual você se espelha e você consegue enxergar Cristo. Por isso ele diz, em nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda. O princípio mais extraordinário daquele evento não foi um milagre de um homem coxo de nascença andar saltitante. O princípio mais elevado daquele milagre foi o fato de alguém que tinha Cristo oferecer Cristo para o outro. E a pessoa que saiu saltitante, saiu tão feliz e realizada, correndo como um bezerro solto na estrebaria, como diz a palavra de Deus lá em Malaquias, né, no último capítulo. Ele saiu tão realizado e feliz que as outras pessoas ficaram conhecendo e sabendo que Cristo esteve na sua vida e fez a diferença por meio do ministério de Pedro. As pessoas não ficaram encantadas com Pedro, olha como o Espírito Santo estava agindo, estavam encantadas com o Senhor Jesus. Ele testemunhou que foi o Senhor Jesus que o curou e o salvou, e assim Pedro fez, deu testemunho de Cristo. Então, à medida que as pessoas virem nossa influência, elas vão sentir necessidade de chegar até Cristo. E é isso que vai fazer a diferença também em sua vida. E eis a nossa missão, eis o nosso propósito. Amém. Amém. Para encerrar, vamos fazer uma oração. Você pode conduzir essa oração? Só nos resta orar.
Querido Deus, muito obrigado pela inspiração que há em Tua palavra e porque por meio dela nós podemos experimentar a transformação do Teu Espírito. Fale ao nosso coração de maneira poderosa. Insista conosco, ó Santo e Divino Espírito, para que estejamos engajados na Sua missão e no Seu propósito. Separa-nos para esse propósito, para essa obra. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, eu não sei vocês aqui ou vocês de casa, mas hoje foi muito bom, viu? Foi muito bom. Deu para relembrar e aprender coisas que ainda não sabia. E eu espero que vocês de casa também tenham aprendido ou relembrado, né? Alguma coisa que nos remeta à Bíblia Sagrada, obviamente. E a gente convida para o próximo. A gente também faz as nossas ressalvas iniciais para o fim também, né? Que é divulgar, curtir, comentar, ativar o sininho, né, Marcos? Isso. Compartilhar, porque é assim que a mensagem de Deus deve ser, compartilhada ao máximo de pessoas, né, não, Ed? Sim. A gente agradece mais uma vez, Reginaldo, por se dispor a estar aqui conosco, compartilhando suas experiências, o que vem aprendendo. E eu espero que você tenha gostado, você de casa, porque me surpreende. Amém.